Olá, estamos de volta com mais um E aí? É o nosso programa semanal que você acompanha pela Rede Super Televisão, em São Paulo pela Rede Gospel e para todo o Brasil através da Rede Gênesis, sempre às segundas-feiras e aos sábados. Bem, no programa de hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, algo que tem sido reticente na mídia, nas conversas, que é a questão da violência urbana. É um mal que parece, quando nós começamos a analisar, que não tem uma cura, não tem uma solução. E é o que a gente vai estar tratando hoje, tanto o perfil social, o problema social, quanto a questão psicológica. E mais um detalhe que eu queria que você lembrasse, é que a gente está sempre disposto a receber novas sugestões de pauta, críticas, através do nosso e-mail, que é o iaiprograma@gmail.com. Olá, amigo telespectador. É um prazer estar com você mais uma vez e agora, nesse momento, trazendo convidados especiais para tratarmos de um assunto que tem esquentado a cabeça de todos nós, adultos, crianças, adolescentes, que é a violência. E para isso convidamos a doutora Lívia Borges, psicóloga, o nosso amigo Eduardo Montenegro, faixa preta em jiu-jitsu, e o Quiron Grace, que é também lutador de jiu-jitsu. Bem, agora a gente vai assistir a matéria que a nossa repórter Luciana Lopes preparou para essa semana. Violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto. É o uso excessivo da força. As causas da violência são muitas. A ciência considera que existe uma combinação de fatores que geram comportamentos agressivos. De acordo com a Unesco, a cada 13 minutos um brasileiro é assassinado. A cada 7 horas, uma pessoa é vítima de acidente com arma de fogo no Brasil. Em São Paulo, quase 60% dos homicídios são cometidos por pessoas sem histórico criminal. E em Brasília, são 15 crimes por hora. Com todos estes números, o que fazer para não entrar nas estatísticas, nem como vítima, nem como agressor? É possível modificar um comportamento violento? Quando se fala de comportamento, toda mudança é passível e possível de ser feita. Para isso, é preciso que haja um estímulo social, familiar, né? Enfim, uma vontade própria do próprio indivíduo de provocar a mudança. A mudança é algo que vem de dentro para fora, mas ele precisa de um estímulo exterior para que essa mudança interna seja provocada, estimulada e aí mude. Já vimos ao longo da história da humanidade muitos homens violentos que se tornaram pessoas depois extremamente pacíficas. A violência permeia a vida humana. No cinema, muitos filmes apresentam cenas de extrema e exagerada violência. Na televisão, cada vez mais cresce o número de programas que tratam do assunto. No esporte, vemos maus exemplos dentro e fora dos campos e quadras. Alguns esportes são considerados violentos, como o boxe, o jiu-jitsu e o futebol americano. Pessoas de má influência usam desses esportes para formarem gangues e brigarem em festas. E é lógico que tem pancadaria, tem sangue, rola sangue muitas vezes, mas não foi feito para isso. E aí, doutora Lívia? Nós estamos assim perplexos com tanta coisa acontecendo e uma coisa assim que parece ser simples, uma discórdia no trânsito. Como pode uma fechada, uma coisa que parece banal, até trazer morte, né? As pessoas estão tão nervosas. O que a senhora diz sobre isso? É impressionante como hoje em dia nós estamos intolerantes, né? Talvez até essa questão do estresse da vida moderna, às vezes uma carência também de valores. As pessoas estão assim, sem respeito à sua própria vida. Inclusive, no trânsito é comum a gente ver pais de família com os filhos atrás dando péssimos exemplos. Ou seja, o trânsito está engarrafado, está difícil para todo mundo. Se as pessoas deixam um passa na frente, quer dizer, normal, né? O trânsito flui normalmente, mas o que as pessoas querem? Continuar competindo. Como elas competem no ambiente de trabalho, elas reproduzem também esse tipo de competição ali. E vão ganhar o quê? Mais um segundo? E às vezes perdem a vida, perdem inclusive o respeito dos próprios filhos, ou o respeito de uma outra pessoa que você passa assim, nossa, meu colega de trabalho, é um conhecido e tal. Quer dizer, é extremamente desagradável esse tipo de postura, mas com certeza está baseado na falta de controle próprio, né? Eu conversando com um psicólogo outro dia desse, uma psicóloga, perguntei a ela, é impressão minha ou a sociedade está doente?
a sociedade está se tornando patológica, neurótica, meio descontrolada, como um todo. Não falo da sociedade do campo, mas nós, nas capitais, metrópoles, como eu falei na abertura, né, os que somos muito urbanos, nós estamos adoecendo? Sim, estamos adoecendo. A gente não tem tempo de parar. Nós estamos no ritmo acelerado. E vocês veem que tudo na natureza tem um ritmo de movimento, de pausa, repouso. A gente não tem tempo para sentir, para parar, para ser. Então, essa coisa da competitividade tem o quê? É a busca pela posse material, pelos títulos, quer dizer, tudo é uma correria. A gente já começa a criar os filhos, o adolescente, ele já tem que entrar no mercado de trabalho, já tem que ser bem-sucedido. Quer dizer, ninguém respeita um tempo próprio, que é o processo natural para você alcançar alguma coisa. Doutora, sobre essa questão de violência, uma das coisas que é muito discutido hoje é a situação de lutas, de lutas de academia, que já envolvem questões de gangue e outras coisas mais. Existe alguma correlação, alguma relação? Qual? Importante você ter tocado nesse tema, porque a gente precisa separar muito bem artes marciais dessas gangues. E normalmente na mídia às vezes não é bem esclarecido isso. E artes marciais transmitem valores, e a gente está falando que nossa sociedade está carente de valores, e quando a gente pensa em dar uma boa formação para os filhos, colocar numa boa academia, com mestres, eles vão aprender tanto a ter autocontrole, quanto a se defender, quanto a ter valores. Isso é bárbaro, é extremamente importante. Essa situação de valores eu acho interessante. Eu conversando uma vez com um funcionário que trabalhava comigo, ele lutava jiu-jitsu. E ele sempre falou que se pregavam alguns valores e tal. E a gente está hoje aqui com convidados da área, né? E eu queria saber de você, Eduardo. Você é faixa preta, Isso. você luta. O jiu-jitsu hoje, ele é visto como arte marcial, mas por algumas pessoas como algo um tanto bruto, violento. Uhum. Como é que se trata isso? Bom, na verdade, tudo começou, foi um tempo, mais ou menos, acho que foi uns 10 anos atrás, quando começaram aqueles beat boys, os que ficavam criando confusões lá no Rio de Janeiro. Que, inclusive, tudo começou num evento que eram pessoas de academias, que eles começaram a se exaltar e começaram a brigar uma academia com a outra. Nisso começou a dar uma popularidade muito sobre isso, aí muita gente começou a fazer isso. Só que, na verdade, o jiu-jitsu, no nome todo diz, significa arte suave. Então, fica uma coisa meio irônica. A pessoa, pô, eu pratico jiu-jitsu, mas a pessoa é violenta e, na verdade, o nome significa arte suave. Então, a gente tem que, como até a doutora informou pra gente, que, assim, é tudo educação. Na verdade, a gente tem que chegar, mostrar para os alunos que o jiu-jitsu não é para a pessoa aprender algumas posições e sair na rua querer machucar o outro. Dá para controlar? Na verdade, assim, é que nem é uma educação. Se você é um professor, como você estaria educando também um aluno na escola em ler, escrever, fazer matemática, falar bom dia, boa noite, obrigado. Então é mais ou menos isso que a gente tem que educar os nossos, como a gente diz, discípulos, que na verdade ele vai ser o nosso espelho no futuro. E aí, Quiron, Rosa? eu queria saber do Quiron, que carrega um peso aí de nome, Gracie, né? Aham. Como você... Essa coisa que aconteceu na sua família, né? Você perdeu aí um familiar, seu irmão, O Ryan. né? O Ryan. Como você lidou com isso na época? Não, foi difícil, né? Porque ele faleceu não tem muito tempo, foi esse ano ainda. Tipo, eu tive a notícia pelo meu irmão. 10 minutos depois eu vi no jornal. Tipo, até agradecer ele ter me ligado, porque eu pensei, pô, já pensou saber assim? Não ia acreditar. E o Ryan foi sempre uma pessoa muito boa pra família, sempre foi legal com todo mundo, sempre teve um coração 10. E a causa toda foi até a causa do erro médico, né? Que não foi tratado como deveria ter sido. Que É aí o peso da família. Como é que fica o peso da família nisso aí? Porque eu acho que esse nome Gracie é algo assim que... Eu acho que isso é uma coisa que acontece frequentemente. Mas pelo Ryan ter um nome de peso na mídia, foi uma coisa que repercutiu. Tipo, todo mundo ficou sabendo. Mas eu acho que casos como esse ainda são muito comuns no Brasil. Não, eu queria saber assim dos rapazes. Vocês são vistos como os meninos que, sei lá, pode puxar brigas, sei lá. Bad boys? Bad boys. Bad boys. Bom, na verdade, por coincidência, normalmente quem luta jiu-jitsu tem cabelo raspado. Na verdade, eu raspo o cabelo porque eu gosto, porque não precisa pentear, né? E assim,
Aí tem orelha quebrada, mas se você ver a minha orelha não é quebrada, sou professor de jiu-jitsu. Isso aí, na verdade, eu falei assim, pô, por que a orelha do lutador de jiu-jitsu quebra? Na verdade, porque articulado não tem jeito. Toda hora no tatame, aí ela acontece eu já tive isso. um motorista meu, que era, lembra que a orelha era toda quebrada? Que era Exatamente. E às vezes, não é jiu-jitsu, é lutador de judô. Você prestar lutador de judô também tem a orelha quebrada. E no caso das meninas, como é que elas ficam? Assim, com as orelhas quebradas? Normalmente elas não pode raspar a cabeça? Não pode raspar a cabeça, elas usam coque. E o interessante é que quando as meninas vêm para o jiu-jitsu, a gente nem tenta buscar muito na parte de jiu-jitsu, sim na parte de defesa pessoal para elas. Entendeu? Porque a gente busca, pela mulher assim, ela fica na parte, não vou ser machista, porque normalmente ela fica na parte indefesa, porque assim, se ela sai da escola, até outro lado tem uma probabilidade de ser estuprada sobre isso, enquanto o menino sai da escola nada, a única coisa que ele vai ser assaltado. Então a gente busca mais nas meninas a parte de ser, na fase de defesa pessoal. Então se você prestar atenção, elas não têm a orelha machucada, mas também a gente tenta mostrar para ela, usa um protetor. Infelizmente elas têm que cortar a unha, não tem problema. Às vezes algumas alunas elas falam assim, pô, tem que cortar minha unha tão bonitinha. Então a gente tenta mostrar. E vocês notaram assim o aumento das meninas na busca da academia depois dessa violência? Na verdade, assim, elas aparecem exatamente na defesa pessoal e às vezes eles aumentam porque assim, aqui em Brasília, ela está tendo um aumento sim na violência, entendeu? Então elas buscam mesmo se defender. Que bom. Exatamente. Doutora, como é que a gente trata essa questão do impulso de violência? A gente vê algumas estatísticas, algumas informações, assim, não são marginais, né, de carteirinha, gente que está aí matando, está estuprando, está assaltando, que cometem crimes. Uhum. A gente pega estatísticas de São Paulo, não sei se é 60%, 80% dos crimes com arma de fogo são cometidos por pessoas comuns. Não é o marginal que chegou lá e deu tiro. Ditas normais. Ditas normais, né? Assim, pessoal que mexe com artes marciais. A galera, assim, de academia, o pessoal que tem família, o pessoal que tem... E de repente está todo mundo nessa paranoia. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trata esse tipo de situação? Começa cedo, começa na infância, nos primeiros anos. É um treinamento que se faz para controle dos instintos, dos impulsos, né? Então a criança, ela vai... Peraí, é impulso que nasce... Ou isso é adquirido? É inato. Não. Veja bem, tem uma característica, agressividade é uma coisa natural. Inclusive, nós precisamos dessa agressividade até para sobreviver. Só que utilizaremos ela ou para nos defender, ou para coisas construtivas, ou para coisas destrutivas. O problema é que, de repente, o que está chamando a atenção é o mau uso, o mau direcionamento dessa agressividade. Então, acaba sendo destrutiva para o outro, destrutiva para o meio e destrutiva para a própria pessoa, né? Agora, tudo isso começa de um treinamento na infância, de você aprender a ser frustrado, quer dizer, tolerar a frustração, ou seja, receber um não te desestrutura. Alguém, de repente, cometeu um erro com você, também não deve te desestruturar. Incomoda? Claro que incomoda. Somos passíveis de sentir raiva, frustração, medo, não gostar, mas não quer dizer que necessariamente devamos utilizar essa raiva para destruir uma outra pessoa. Então, mas isso é treinamento, é condicionamento, e isso é feito a partir da infância. Por isso que essa questão também, por exemplo, das academias, artes marciais, a criança vai percebendo o seu próprio corpo, vai tendo conhecimento do corpo, vai tendo conhecimento dos limites do corpo. A gente precisa de conhecer o limite até de sono, de comida, enfim, da própria força da gente, até onde a gente aguenta, o nosso condicionamento, o limite do outro, porque quando a gente luta, na verdade a gente não pode destruir o outro, muito pelo contrário, a gente também tem que saber preservar. Eu também pratico artes marciais. Eu ia falar isso, não são só os meninos que são... Eu sou adepta, adoro, sou apaixonada, inclusive quero que meus filhos também entrem em academias, enfim, escolham também uma arte mais adequada para eles. Mas assim, a gente procura se preservar e preservar o outro. Quer dizer, é um cuidado, é o que o Eduardo comentou, da questão do espelho. Tanto o aluno vai espelhar o mestre, quanto nós também vamos espelhar o nosso companheiro de luta. Porque, na verdade, é uma prática em que ambos se aperfeiçoam. Então é diferente de uma carga destrutiva, né, que de repente a gente começa a colocar no trânsito, no ambiente de trabalho ou até na própria família. Inclusive, muitos alunos nossos, pessoas já de idade, eles vêm treinar com a gente, mas exatamente para tirar o estresse.
Porque Mas eles ficam você- com tanto você estresse falou o que durante... eu queria saber, do- rapaz. Aí, bom, tivemos o mesmo pensamento. Então, eu queria saber, existe uma idade para entrar na academia? Não tem Pronto, eu idade. sabia que você ia querer sair do programa se matriculando. Não tem idade. Não, Eu porque acho que a única hoje, idade que assim- chega é quando você não consegue se movimentar. É. Tirando isso, não tem idade. Não, estão mandando as pessoas para musculação por causa da questão óssea, fazer aquele Tai Chi Chuan, né, para yoga, esse monte de coisa. O jiu-jitsu também ajuda. Tem. O Inclusive, pessoal, relaxa. os pessoal, ela as acha pessoas, interessante. Muita gente pergunta pra você, como é que você sai relaxado dessa luta? Você é toda hora travada, você treina que você vai ver. Você tira um peso, parece que você tira um peso. Tanto é que não só o jiu-jitsu, judô, aikido, karatê, você vê a pessoa quando termina, ela tá leve. E é incrível que quando se trabalha o corpo, se trabalha a mente. Exatamente. Você, quando flexibiliza o corpo, você encontra outras saídas, né? Você também começa a encontrar saídas para aqueles teus padrões, porque nós, a gente, na nossa rotina diária, a gente acaba sendo repetitivo demais em coisas que a gente não precisa ser. E às vezes a gente continua com um padrão negativo, por exemplo, de pensamento. Aí entra no tatame, começa a lutar, encontra uma saída. Aí você vê assim, poxa, você leva essa mesma solução para o ambiente de trabalho. Exatamente. E isso é ótimo. Pois é, mas você quando está fazendo lá, quem está do lado de fora, É. olha e fala assim, Acha que ele não. luta judô, ele luta jiu-jitsu, não sei o quê. Eu ia perguntar para você, Kira, como é que o povo tem medo quando sabe? Fala a verdade, olha para a lente às da vezes verdade tem, aqui. não, às vezes tem. Tanto que É ou não é? a maioria das pessoas que brigam na rua não são nem pessoas que fazem a luta. Porque lutando você passa a ter autocontrole e autoconhecimento. Você não precisa se mostrar. Geralmente quem briga na rua tá com um vazio dentro dela e tá querendo preencher aquilo. E tanto que muitas vezes acontece, deve até acontecer com você, alguém, um conhecido arruma confusão, sabe que você é lutador, fala, pô, vai lá, me ajuda ali. Me ajuda no meio aí. Me ajuda no meio, você, pô, E aí, não. ajuda? Não. procura briga se garantir procura com até vocês. acabar. A gente entra na história do confusão, desadiço, não. A parte e acabou. Exatamente pela consciência que você Exatamente. passa a ter até da sua própria força. É. E você sabe que de repente pode chegar e machucar seriamente uma Tanto pessoa. é que se torna uma arma desnecessariamente. branca isso, É. né? A pessoa quando Qual tem é, uma qual é a noção. sua É, Aikido. Aikido? Eu não sei nada do que é o que. Eu sei que todo Mas o mundo que eu acho acha básico, mal. veja só, não importa qual arte marcial, o que eu acho bacana é essa mesma filosofia. Você vê, ele falou de autoconhecimento, falou que às vezes as pessoas que brigam na rua, que aprontam nesse sentido, não tem nada a ver com essa filosofia. São pessoas que têm um vazio interior. Quando a gente entra para a academia, não que a gente também não tenha um certo vazio, mas a gente tenta preencher com o quê? Com a essência, com conquistas pessoais e não destruindo o outro. É completamente diferente. Então, nesse sentido, todas as artes marciais têm esse princípio. Eu acho belo. Doutora Lívia, assim, saindo um pouco da área de academia, de tantas lutas marciais, assim, né? Voltando assim ao tópico mesmo, que é a violência. E a senhora acha que essa violência que está tão disseminada assim, em várias áreas, né? Não só como briga na rua, ou no trânsito, ou dentro de casa, com os idosos, agora aparecendo também, os idosos apanhando aí, né? Isso é gerado pela busca do ter, que as pessoas não têm mais. Antigamente um tio ficava tomando conta do sobrinho, às vezes, né? Hoje não, assim, as famílias estão deixando com os estranhos. O velhinho fica com a enfermeira, a criança fica com a babá. Porque a busca é pelo ter, porque você tem que sair para dar o melhor para o seu filho, material. Você tocou num ponto importantíssimo. É a falta de vínculos. Isso a gente está sentindo, sabe, nessas gerações, já acompanhando há algum tempo, que as pessoas não estão se vinculando afetivamente, nem tem tempo para construir isso. Vocês vejam nas famílias desestruturadas, passam tempo, às vezes nem só para ter, às vezes para sobreviver, porque talvez a boa parte das famílias, na verdade, estão lutando para sobreviver e não necessariamente só para ter, né? E isso faz com que elas não se dediquem o tempo necessário à criação dos filhos. Filho precisa de contato com mãe e com pai, mesmo que eles não coabitem, mas Com primo, precisa, com tio, com avô. primo, com tio, quer dizer, conviver, porque ali ele vai o quê? Aprender a se socializar. Primeiro, antes da socialização, existe uma fase que a criança precisa se apegar a quem cuida dela.
Né? E aí depois ela vai se sentir segura, amada pelo que ela é, não porque ela não tem nada ainda, Verdade. pelo que ela é, para daí entrar em contato com outras crianças e aprender essa troca, que é a socialização. Agora, se você começa a antecipar demais esse processo e coloca a criança para socializar no momento que ela não está pronta para isso, é também uma violência. Levar para a creche. antes Com do toda tempo. certeza. Então, por exemplo, pleitear pelo aumento da licença maternidade é uma ótima solução também, porque as mulheres ficariam mais tempo com as crianças, né? As mães ficariam mais tempo com as crianças. Ao invés de 4 meses, 6 meses, como já há um projeto de lei. Agora, imaginem horário Isso é corrido. corporativismo. Horário corrido também. Imaginem. Sabe? E que o pai não tivesse uma licença só de 5 dias depois do parto, mas pudesse ter mais tempo, porque o pai é importante na relação. E hoje o que a gente vê na nossa sociedade com relação à questão da violência é uma falta tanto do lado materno adequado, que é esse acolhimento, esse pertencimento, esse sentimento de proteção, de amparo que o feminino dá, não é próprio só da mulher, né? Mas que o feminino traz. E o outro lado, que é do masculino, que seria o lado paterno, que traz o limite, que traz a norma, que traz a lei, que não é só do homem, a mulher também tem esse papel. Mas a gente está perdendo isso na nossa sociedade. As pessoas não estão exercendo a sua autoridade, a autoridade de pai, a autoridade de mãe, a autoridade de professor, a autoridade de mestre. E aí o que acontece? Os jovens acham que podem tudo, passam por cima. Então, além às vezes de ser, por exemplo, a questão da violência, como é uma coisa que envolvem causas múltiplas, às vezes constitucionais, emocionais, sociais, envolve essa questão da educação. E a educação começa nos primeiros anos. Não adianta a gente pensar que vai fazer uma programação lá para quando ele for adulto, ou então para ele escolher quando crescer. Não existe isso. Ele tem que aprender desde cedo, que é o que nós conversávamos aqui antes, né? Ele precisa aprender desde cedo a ter esse autocontrole, a ter esses limites e a ter esse respeito, né? Mas, doutora, então, assim, como a gente pode passar isso para as crianças, para os nossos filhos? Passar uma conscientização, passar isso que você está falando desde criança. Se nós, adultos, já estamos contaminados com a violência, já estamos assustados, já estamos nervosos, já estamos estressados, como a gente pode passar isso? Completando Entende? a sua pergunta, Rosa, uma coisa que a concorrência é muito desleal. Força. Tudo que a gente vê hoje na televisão voltado para criança, uma boa parte, se você assiste, eu tenho criança pequena, comecei a assistir Discovery Kids e outras coisas mais, muito programa, muito desenho sobre violência. Violento. E você vê que aquilo ali impregna. Não só a figura, mas a linguagem também, né, pastor? Eu até digo que não seria nem tanto só a questão da violência, mas é mais a questão por exemplo, a criança com menos de 2 anos de idade, vejam bem, que não está, aliás, a criança, na verdade, um jovem de 25 anos não está totalmente formado, vejam bem. Agora, imagina uma criança com menos de 2 anos de idade assistindo televisão. Vocês já viram como é que a televisão funciona? Ela tem um processamento de imagens muito rápido. A criança não tem como assimilar isso, ela fica hipnotizada. Isso para o cérebrozinho dela é péssimo. Então, o que aumenta? Aumenta o nível de ansiedade. Lá na frente, essa ansiedade vai virar o quê? Uma agressividade, possivelmente. Ou então, distúrbio de atenção. Quer dizer, a criança vai ter dificuldade de se concentrar. Concentração. Tá? Então, para que uma criança precisa assistir televisão, ficar horas e horas numa televisão com menos de 2 anos? Ou, depois de 2 anos, assistir um programa específico para ela, mas veja, com um limite. Essa coisa de você ficar muito tempo pela televisão, diante da televisão, é pernicioso. A televisão é ótima, é excelente, é um veículo bárbaro de comunicação, mas a gente precisa saber usar. Aliás, como tudo na vida, né? A gente precisa saber usar. E aí cabe a nós como pais, como educadores, como mestres, né? Orientar nesse sentido. Então, num ponto, nós precisamos parar e repensar. Não adianta a gente entrar também na negatividade do assunto, porque o assunto é pesado, mas vejam, violência sempre existiu e sempre existirá. Porque o ser humano vai estar sempre lutando contra alguma coisa, né? A questão existe em maior ou em menor grau. Agora, por outro lado, falar de um lado positivo, né? A violência também tem mostrado que a sociedade
se por um lado tem perdido algumas coisas, por outro lado tem sido intolerante com coisas que antes ela tolerava, o preconceito. Então hoje existe uma luta maior contra o preconceito. Então violência à mulher, era uma questão de violência muito grande. Muito e silenciosa. Não, tinha preconceito até contra os meninos aqui. Os lutadores, jiu-jiteiros, né? Eles eram vistos como gangues. E não tem nada a ver, né? Agora está sendo bem esclarecido. Isso, então isso é importante. Então, ou seja, é uma coisa que parece que aumentou. Não, aumentaram o número de denúncias. É que nem quando a gente fala da questão da pedofilia, né? Sempre existiu. Aumentaram, então, o número de denúncias. Aí você fica assim, nossa, está aumentando a criminalidade. Espera aí, isso é relativo. É porque, de repente, as pessoas estão tendo coragem de denunciar. Dá para usar a arte de vocês para inserir as pessoas na sociedade? Como é que fica? É possível? Quais são os valores? Por exemplo, a gente está falando do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, dentro dessas artes, eu acho que é que mais visada na parte de Eu acho que não daria uma profissão para a pessoa, mas ela com certeza vai se conhecer melhor, vai saber melhor seus limites, vai saber até onde ela pode ir, vai preencher um vazio dentro dela também. Acho que ela vai saber que caminho ela vai querer seguir. Tipo, e vai pertencer, né? Pertencer a um grupo. Você né? se sente protegido também, que acaba sendo uma família. Uma academia acaba sendo uma família também. Eu concordo em termos com que não, porque eu acho que às vezes até a arte marcial, se uma pessoa se dedica, ela consegue ficar empregada em qualquer lugar. Não, lógico, tem emprego. Mas eu não tô dizendo que é um negócio para todo mundo, só entendeu? Pra pegar o geral, exatamente. Tipo, você vai treinar, você vai ter uma profissão, vai ter um lado, mas lógico que vão ter muitos que podem... Às vezes a gente consegue, dependendo também do delito que a pessoa teve. Às vezes, porque na verdade no Brasil só quem é preso quem rouba galinha. Que é a coisa da impunidade, que é um problema sério, entendeu? Que acaba gerando violência. Às vezes essa pessoa que roubou galinha, foi presa, ficou 3 anos, 4 anos indevido na cadeia, ela entra começa a praticar algum esporte, pode ser até em luta, pode ser até atletismo, ciclismo, qualquer coisa. E começa a gostar daquilo, começa a virar uma profissão e começa a receber dinheiro sobre isso. Tem várias pessoas, inclusive até eu esqueci o nome dela, que ela é atleta, faz maratona, que ela catava lixo. Lucélia? Exatamente. A primeira corrida dela de maratona, ela correu descalço. Como é que ela tá? Tá sendo patrocinada, tá começando a ter o dinheiro dela, tá pagando a casa dela, entendeu? Então a gente consegue sim. Se a pessoa tiver boa vontade, é que nem uma pessoa que está drogada. Não adianta você levar a pessoa para a clínica e fazer ela... depende do nível do estágio que a pessoa se encontra, né? Sim, exatamente. Porque precisa também da tudo é a vontade da pessoa. É a força de vontade. Se a pessoa quer, ela consegue. Que nem todo mundo faz. Se você quer, você consegue. Se você quer passar em alguma coisa, concurso público, vestibular, você consegue. Estuda do jeito... como é que você falou? Eu fui atrás, estudei, consegui. Porque a gente tem uma postura muito passiva de ficar esperando que o Estado também faça tudo. Alguém tem que solucionar. Deus tem que solucionar. Ou então todo mundo... E a pessoa não faz a sua parte, não se esforça, quer que caia assim prontinho. Né? Quer dizer, às vezes Deus está colocando ali, a pessoa não está enxergando, que é para ela, né, dar um direcionamento naquilo. Né? Infelizmente, no Brasil, não buscando na parte muito política, mas se você prestar atenção, tudo começa a aparecer em época de eleição. Porque a gente para e pensa... Vamos fazer eleição todo ano. Exatamente. Porque começaram Exatamente. Né? Porque começaram a entrar na parte carcerária. Logo agora. Se isso aqui já existe há muitos anos. Fizeram até o filme Carandiru, mostraram como era lá. Ninguém fez nada. Agora que está entrando na parte de eleição, todo mundo começa a demonstrar. Como você falou, infelizmente, eu tenho que dar uma notícia, infelizmente. Nosso programa está chegando aqui. Bem rápido, né? Bem rápido. O que eu falo, meia hora parece que é uma eternidade quando a gente começa, mas depois vai rapidinho. É verdade. Eu queria, assim, agradecer profundamente, doutora, a sua presença, a sua contribuição. Obrigada. A gente sabe da sua luta aí tanto na questão psicológica, questão da lei, do direito. E eu acho que as duas coisas têm que andar mesmo juntas, né? Porque não somos máquinas, somos seres humanos, humanoides que têm sentimentos, e isso é que faz essa interação que ou pode ser positiva ou destrutiva, né? Kiron, obrigado pela sua presença. Eduardo, valeu. Agradeço o pessoal da Companhia Atlética que indicou você lá, o pessoal de lá, a gente agradece muito. E aí, Rosa? E aí, bom, esperamos que o nosso programa tenha contribuído, clarear um pouquinho a sua cabeça sobre esse tema e trouxemos de uma forma leve essa problemática da nossa sociedade. Contamos com a sua presença no nosso próximo programa.
Agradecemos nossos convidados e paz para todos, né? Concordo plenamente com você, Rosa. Paz para todos nós, e isso aí vem através de Deus, Jesus, da busca pela fé, da busca por completar algo que muitas vezes está incompleto na sua vida. Pense nisso. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal, para estar conversando esse papo gostoso com você. Então, fica com Deus, um beijo no coração, até lá.